Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast. Escuta, respira e não pira. Prazer, sou a psicóloga Fabiana Dias e eu estou aqui com o meu parceiro, o Wanderson, e nós vamos trazer diversos assuntos para vocês. E não menos importante, eu vou me apresentar um pouquinho. Sou psicóloga em formação, tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu estou estudando a neurociência. É um campo de atuação que eu amo de paixão e é por esse motivo, por amar e aprender mais todos os dias sobre o ser humano, que eu estou aqui nesse podcast. Estamos aqui nesse podcast, Estamos aqui. E ele vai se apresentar agora para vocês, gente. Boa noite, eu sou o Wanderson Luiz. Eu tô aqui com a Fabiana. Eu sou estudante de psicologia, tô no 8º semestre agora aí. Na verdade, eu vou ter que falar de novo pela terceira vez já. Eu tô muito honrado de estar aqui porque a Fabiana é uma estranha conhecida. Eu achei que quem vai ser a pessoa, quem será ela? E quando chegou aqui, é ela. A gente já estudou junto, a gente já participou de outras coisas junto, mas a vida tinha meio que nos separado e agora trouxe aqui. É um prazer estar com você, Fabiana. E olha só, né, gente, tá vendo? Mundo dá voltas, e a gente vai falar muito sobre essas questões também, né? O que a gente entende com intuição, o que a gente entende como comportamento e diversas outras coisas. Por isso, o tema é, né, favorável para justamente não pirarmos. Exatamente. Pra gente começar, assim, você falou, o mundo dá volta, né? Então, assim, não há mais como perguntar para você como você chegou na psicologia? Porque eu te conheci tempo, eu não fazia ideia que você era psicólogo. Então, assim, como começou? Quanto tempo você tá na área? Fala pra gente. A minha primeira graduação, na verdade, foi em administração de empresas. Trabalhei durante uma década, né, em instituição financeira, banco. Só que algo me incomodava ali, o comportamento dos meus clientes, porque eu tinha uma carteira de cliente. Uhum. E aquele comportamento me incomodava porque eu não entendia por que as pessoas chegavam tão estressadas, tão bravas, e às vezes só porque olhou para você ou porque você não conseguiu resolver o problema da pessoa ali na hora. E eu não conseguia entender esse tipo de comportamento. E fui buscar, né, alguma faculdade, né, na verdade, alguma área de atuação que falasse sobre comportamento humano. Aí eu li uma coisinha daqui, outra dali, e resolvi ir para psicologia. Comecei a estudar, amei, né, sou super suspeita em falar, e aí a partir de então comecei a aprender muito mais sobre mim do que sobre outras pessoas. E aí a partir de então eu entendi que eu estava no local certo. E aí resolvi dar continuidade mesmo, percebi que eu estava nessa atuação de fato de coração, e não porque as pessoas falavam, faz essa área porque essa área ganha mais, ou faz isso porque esse campo aqui é melhor. Não, eu estava de coração de fato, e aí a partir de então eu entendi que eu tinha que, né, dar continuidade no meu objetivo e que se tornou um sonho. Aí fui fazer estágio, né? Fiz o estágio em clínica, e o ser humano é uma caixinha de surpresas, a gente aprende uma coisa nova a cada dia, e também comecei a aprender muitas coisas novas sobre mim, e aí fui a fundo, e agora eu estou estudando a neurociência, que é outra área também que eu estou amando de paixão, e eu entendi que o ser humano, ele é único e tem várias histórias que acontecem, e a partir dessas histórias a gente começa aí a entender por que muitas vezes o ser humano, né, age da forma que ele age. Então, eu amo o ser humano e eu não posso julgar o ser humano sem antes entender a situação. Então, vamos compreender porque existem diversos fatores biológicos,
né, ambientais e outras coisas que comprometem, às vezes, uma tomada de decisão. Então, hoje, eu consigo entender muito mais sobre as minhas escolhas e também consigo praticar isso, né, dentro do consultório, que é o que os clientes, pacientes vão em busca, né, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. E aí, a partir de então, quando a pessoa começa a olhar para dentro, olhar para si, para o seu ambiente, começa a entender mais sobre o seu comportamento e aquilo que está pensando, as coisas começam a se modificar. É um processo fácil? Não. É rápido? Não. Desconstrução e construção o tempo inteiro. Então, por isso que a gente diz que o ser humano ele é único e é subjetivo, porque cada um vai trazer uma história diferente. Né? E é legal que você falou assim, né? Que você ama o ser humano, né? Às vezes, eu tô começando na área, assim, ainda tô estudando, e às vezes a gente pensa assim, não, eu amo o ser humano porque ele é legal, ele é bacana. Na verdade, não, né? Tipo, o ser humano, ele é muito complexo, assim. Quando eu, por exemplo, quando eu falo, não, eu amo o ser humano, eu também faço esse pensamento, assim, tipo, da vida que ele leva. Às vezes a pessoa, assim, ela tem uma vida mais agitada ou mais estressada, e isso reflete no comportamento dela, né? Então, assim, eu gosto dela por ela, não gosto dela pelo que ela me beneficia sendo ela, né? Seria mais ou menos isso, né? Eu gosto de pensar assim, tá? Sim, existem diversas literaturas que falam, né? Cada autor traz uma literatura diferente, trazendo essa pergunta que você acabou de dizer, né? Sobre ambiente, sobre, né, a pessoa. Existem situações em que eu preciso atuar. E não significa que aquela atuação é uma atuação que eu gostaria. E se eu não compreendo isso, eu acabo, num determinado momento, se tornando aí ou codependente de algo ou de alguém, ou entro naquela situação automática. E o nosso cérebro, ele tende a isso, né? Ele tende a trazer muito mais comportamentos automáticos em função, né, da nossa sobrevivência mesmo, do que pensamentos conscientes. Então, eu não penso e faço. Eu faço, depois eu penso. Então, o ser humano se torna complexo nessa situação. Tem que avaliar o ambiente, precisa entender o que passa ali muitas vezes no pensamento. O comportamento em si não necessariamente precisa estar ligado ao cérebro. Então, muita coisa precisa ser avaliado. Por isso que eu digo que eu amo o ser humano. Não significa que as ações que o ser humano, né, ele tenha, que são adequadas ou inadequadas. Eu preciso entender, são ponto de vista, eu preciso compreender todo o processo que levou a pessoa a agir daquela maneira. E não se trata de defender ou não alguém, se trata de entender, compreender. Por isso que a gente, né, está aí, gente, com esse podcast, justamente para trazer o autoconhecimento para vocês e para que vocês venham nos questionar, perguntar sobre determinadas coisas, porque julgar e culpar as pessoas é muito fácil e a gente aprende isso o tempo inteiro. O nosso comportamento é de julgar, é de se culpar também sobre as nossas ações. Então, eu preciso entender antes de só simplesmente apontar, né? Então, por isso que eu digo que o ser humano é complexo, sim, como você trouxe, mas existem fatores que o tornam uma pessoa ali que pode ter conduta adequada ou inadequada. E aí, Entendi. se tem alguma coisa disfuncional, precisa entender o que está acontecendo. Igual, o podcast ele é dedicado à escuta, né? À respiração e esse que eu gostei, o não pirar. Dá pra gente sugerir algo sobre essa escuta? Por exemplo, você falou não é questão da gente defender, né? Que às vezes o estudante de psicologia, quando a gente tá na faculdade, assim, a gente sofre muito a gente quer ver, quer
pensar o ser humano de uma maneira mais positiva possível, e muitas vezes a gente passa por, você tá defendendo essa pessoa, isso passa pela escuta, a gente consegue, assim, treinar essa escuta como comportamento? Existem duas situações específicas, isso eu vou falar um pouquinho mais voltado para a questão da neurociência. O comportamento, não necessariamente você precisa do cérebro para atuar. Então, eu posso ter um determinado comportamento, assim como uma máquina também. Eu vou lá no computador, coloco um algoritmo, a máquina vai fazer aquilo que eu programei. O comportamento do animal também é um comportamento que pode ser adquirido, ele vai aprendendo com treino. Então, não necessariamente esse comportamento que se tenha de defesa ou não de uma conduta de alguém está direcionado à questão racional do cérebro. Então, quando a gente fala sobre o pensar, sobre o defender, a gente utiliza, a gente não, na verdade a ciência, gente, utiliza a questão do ponto de vista, porque eu preciso compreender esse ser humano dentro do seu espaço, do seu ambiente, eu preciso compreender o ser humano nas suas relações sociais. Se eu tenho um ser humano que ele cresce num ambiente agressivo, a probabilidade dele repetir esse comportamento lá na frente é grande, porque a criança, ela reproduz aquilo que ela está ouvindo ou aquilo que ela vê. Às vezes acontecem situações em que, com o passar do tempo, aquele responsável, né, legal, o pai, a mãe, o avô, começa a levar levar essa criança para um outro comportamento, mas não significa que essa criança vai adquirir se o responsável legal ainda continua com aquele comportamento. Então, por isso que a gente diz que o comportamento não precisa do cérebro. Eu posso falar para alguém, não faça isso, mas não significa que o comportamento vai estar direcionado àquilo que eu falei, ou seja, o raciocínio, o pensar. Então, precisa investigar. Eu vou fazer uma defesa de algo, eu preciso entender o que é que eu estou defendendo. Por que eu estou, né, observando isso? Qual que é a minha, né, de onde eu tirei essas argumentações? Por que eu estou trazendo isso como uma tese ou, sei lá, outro nome que a pessoa queira, né, dar? Mas eu preciso diferenciar a informação do conhecimento, porque informação a gente vai ter em todo lugar, mas com evidência no quê? É isso que a ciência trata. Por isso que dentro das áreas, né, tanto da psicologia quanto da neurociência, esse ponto de vista precisa ser avaliado. Uma pessoa tem um comportamento, uma conduta inadequada. Vamos entender onde é que isso acontece, qual é o ambiente, o que faz com que a pessoa tenha essa conduta inadequada. Às vezes ela pensa de uma forma e age de outra. Comportamento não necessariamente precisa do cérebro. Então, é um conjunto de coisas. Por isso que o julgar é uma coisa delicada. E dentro da psicologia a gente toma um cuidado muito grande com relação a isso, de julgar ou culpar sem entender a situação, sem entender a causa. Igual você falou, o comportamento ele pode estar inadequado para você que está de fora vendo aquilo acontecer, mas para a pessoa que vive, que realiza aquela tarefa ou faz aquela expressão, para ela tá dentro do que ela aceita. Não sei se seria exatamente assim, mas seria uma questão, né? Tem condutas que para a sociedade são consideradas inadequadas, né? Então a gente é regido aí por leis. Então, dentro, exemplo, do nosso país, existem algumas leis que são desfavoráveis para alguns comportamentos. Que exemplo, se você for em outro país, é favorável. Ou vice-versa, né? Às vezes acontece uma situação em que o nosso país é permitido e num outro país não é. E eu preciso avaliar esse contexto, esse conjunto de coisas. A cultura, né? Aonde essa pessoa está inserida, qual é o meio de pertencimento da pessoa. Se ela apresenta sofrimento, dor,
tá disfuncional, né? Talvez ela não consiga perceber ali no momento, mas precisa investigar. Então, não dá para falar exemplo como as pessoas costumam dizer, a ansiedade é ruim. A ansiedade é normal, mas ela pode se tornar disfuncional com um conjunto de coisas. Uhum. Estar estressado é ruim? O estresse faz parte, é normal. Estar disfuncional é uma outra coisa, é uma outra situação. Eu não vou mensurar um único item, é um conjunto de coisas. E a gente não tem tempo hábil, muitas vezes, para parar e analisar essas coisas. A gente olha a situação, vai no automático e julga, ou culpa. E isso é uma coisa nossa mesmo, né? A gente aprende isso todos os dias e a gente se julga muitas vezes por algo que a gente deixou de fazer. Eu deixei de fazer determinada coisa e bate o arrependimento, ou fica olhando e fala, nossa, por que eu não fiz isso num determinado tempo? Então, o tempo inteiro a gente está no estado de julgamento. Uhum. Então, por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande sobre, né, informação e conhecimento. Às vezes a pessoa tem uma conduta inadequada e ela nem percebe que aquilo é inadequado. Está causando dano e sofrimento e ela não conseguiu perceber ainda. Porém, tem pessoas que percebeu que para ela tá tudo bem estar da forma que ela está. Ela gosta de estar daquele jeito, para ela, ok. Né? A gente tem casos de adicto que para ele, ok, tudo bem ele, né, usar de repente algum tipo, né, de droga ou de usar e também, né, dentro desse contexto, ter a sua vida ativa. E não é por este motivo que, dentro da situação, ele é um viciado. Porque o vício não é uma única coisa, é um conjunto de coisas. Uhum. Preciso olhar, observar se ele está disfuncional, se não está trazendo dano e prejuízo. Há uma série de coisas. Não que a substância não cause uma dependência. Não é isso. A substância ela causa. Tem comprovações que mostram isso. Mas não é só a substância que causa uma dependência. A gente tem pessoas que possuem diversas dependências em outras coisas. Então, precisa avaliar esses pontos e não um único. Eu tenho uma pergunta, se não for atrapalhar. Bora lá, Raio. Eu queria saber, encaixando nesse tema, eu tenho uma pergunta, e depois tem uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas qual que é a diferença de vício, é vício, né, você estava falando, e compulsão? Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Dentro dessa palavrinha compulsão, a gente trata como uma patologia. A ciência trata como uma, né, uma doença, uma patologia que tem lá no DSM. Então, a pessoa tem uma compulsão por algo. Limpeza, né? Depende do contexto. Então, a compulsividade pode ser por qualquer coisa que cause um dano, um prejuízo, somando mais outras questões que aí é dada essa patologia. Então, não necessariamente você vai ligar o vício com a patologia. Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando do uso de substância que corre no sangue. Então, o uso de substância no sangue, ela vai ativar a tua parte, né, a gente tem uma parte do nosso cérebro que ela ativa direto, e aí nessa, né, eu esqueci o nome da palavrinha, mas a gente conversando, eu acabo que lembrando. Então, quando ela é ativada, logo você vai sentir uma sensação de prazer, que é o que, né, a gente chama de prazer imediato. Então, a busca por prazer imediato, constante, isso pode se tornar um vício. Como também, se você entender o seu sistema, se você entender sobre a questão, né, dos hormônios, dos neurotransmissores, como ele funciona no teu corpo, então você não vai ter somente esse sistema de recompensa. Então, ou seja, lembrei o nome da palavrinha, é o núcleo accumbens. É um núcleo que, quando ele é ativado, ele vai diretamente
nessa parte, né, que você sente aí, a parte do prazer, do bem-estar, que são os neurotransmissores como dopamina, serotonina. Então, quando você aciona esse prazer imediato e você não tem outros estímulos de recompensa, aí sim, isso pode se tornar um vício, porque eu vou naquele prazer imediato e naquele momento em que eu busco esse prazer imediato, não buscando outros estímulos de recompensa, eu tenho grandes probabilidades de desenvolver o vício. E se eu não cuidar disso, eu vou desenvolver outras comorbidades, porque uma coisa acaba que se associando à outra. A ansiedade, ela não anda sozinha. A ansiedade, ela tá ali junto com a depressão. A mesma coisa acontece com a questão da compulsividade. Ela não vem sozinha. Então, por isso que é um conjunto de coisas. Por isso que precisa avaliar ambiente, precisa avaliar sono, precisa avaliar níveis de estresse, precisa avaliar muita coisa de uma pessoa para poder dizer que ela tem uma patologia. Quanto tempo isso está acontecendo? Então, esse conjunto de coisas traz dano, traz sofrimento. Então, peraí, tem alguma coisa aí disfuncional, tem que olhar. Então, a compulsividade está lá no DSM. É uma doença e ela precisa ser tratada. O vício, ele pode chegar a uma patologia dependendo da situação. E o uso de substância, você tende a viciar muito mais rápido, né? Por conta da química, né? Da droga. Então, a probabilidade aí de acontecer, né, essa situação do vício, ela acaba que se tornando muito mais rápida do que propriamente dito, exemplo, um outro tipo de vício. Boa. Agora a pergunta é para os dois. Assim, eu acho que a psicologia ainda, o psicólogo ainda sofre preconceito, né? Assim, ainda tem muito preconceito com o psicólogo. Eu acho que esse é uma boa fala para o primeiro episódio, que eu queria que vocês comentassem um pouquinho, pode até começar pelo Luan, se ele quiser. O que você tinha de preconceito, se você tinha algum preconceito com psicologia antes de começar a estudar, que você quebrou esse paradigma, não existe mais. E qual que é o preconceito que você gostaria de quebrar com o podcast aqui pro pessoal aí? Nossa. Eu tinha um preconceito com psicologia, né, com psicólogo. Eu lembro assim, quando eu era casado, né, e quando minha esposa chegou assim, lá no final do nosso relacionamento, assim, e falou, eu vou no psicólogo. Eu lembro que fiquei muito pé da vida. Fiquei muito. Porque eu não. Realmente, eu falo, mano, por quê? O que tipo, nós dois aqui não consegue resolver e uma pessoa de fora vai resolver. Sim, eu fiz isso, tá? Mas aí, é aquela, quando você muda o comportamento, você busca mais do que informação, né? Como você falou, você busca informação, mas às vezes aquela informação é muito ampla, né? E você começar a procurar o que eu estou procurando exatamente. Eu comecei a ler conteúdos de psicologia e falar, oh, isso me responde porque a minha esposa não me escuta. É porque eu não sei falar com ela. Não é que ela não me escuta, é que a forma que eu falava com ela, hoje eu entendo, era uma forma que não é que ela gostaria de escutar. Não é que ela não escutava, mas ela gostaria que eu falo assim, a minha ex-esposa, eu aprendi a falar com ela depois de divorciar, porque minha ex-esposa, ela gosta de certeza. Não importa, fala, não, amanhã eu vou chegar às 15 horas para pegar o Enzo, não importa. Mas se eu chegar pra ela e falar, não sei, amanhã talvez, quem sabe. Mulher gosta de se sentir segura. Exatamente, a segurança. Então, esse preconceito assim, que uma pessoa de fora, uma pessoa que não está num relacionamento, no caso era, ou fora da sua vida ia resolver, era uma que eu tinha muito forte.
E hoje eu percebo que não, isso é uma das coisas melhores que pode acontecer, porque eu não vejo o quadro inteiro. Na minha própria vida mesmo, igual a Fabiana falou, um comportamento que eu tenho, eu tô vendo ele de uma perspectiva. E quando a outra pessoa, ela olha para esse comportamento, ela tem outra perspectiva. Agora imagina, tipo, uma psicóloga, né, igual a Fabiana, ela vai ter, além de um ponto de vista diferente, ela vai ter uma técnica diferente, ela vai ter um olhar diferente. Assim, é que nem você pegar um ônibus. Se você falar, não, eu quero ir até Pinheiros, e você ficar no ponto de ônibus olhando pro lado oposto que vem um ônibus, provavelmente você vai perder o ônibus. Ou você pede o Uber e desliga o celular, provavelmente você não vai conseguir pegar o Uber. Mas se você tá lá, você chama o Uber, tá ela no ponto de ônibus, você tá olhando pra direção, muitas vezes na nossa própria vida é isso. A gente tem tanta tarefa, tem trabalho, tem filhos, tem esposa, namorada, tem tantas outras tarefas que a gente tá olhando a nossa vida no macro, assim, tudo ao mesmo tempo. E o psicólogo, ele vai chegar, ele vai conseguir dar essa olhada em cantos específicos, em lugares que você não consegue ver, ou você, da ponto que você tá da sua vida, você não vai conseguir ver. Eu acho que tá, até devido à pandemia, o que tá diminuindo, ou tá crescendo, né, é a necessidade de cuidar da saúde mental. Que isso ainda é muito tabu, assim. Tipo, eu cuido do corpo, eu cuido da alimentação, eu cuido de tudo. Mas a mente, assim, muitas vezes uma pessoa que, eu quero começar a fazer academia. Ela quer pelo um status do corpo. Mas aquilo também vai fazer bem para a saúde mental dela. Mas mais que isso, se conhecer, conseguir fazer uma autoavaliação, isso seria muito mais do que um exercício, né? Seria a Fabiana falar, o estado de sono, como você lida com você conseguir ou não dormir, como você tá lidando. E hoje tá caindo, mas ainda é um tabu, assim, falar, não, eu não tô bem. Tipo, falar hoje, eu não tô bem, é muito tabu. As pessoas correm. É um problema você falar que você não tá bem. Exatamente. Muita gente costuma correr de problema. E as pessoas que geralmente criam o problema, elas correm e jogam a culpa para alguém. Mas tudo isso tem uma explicação. E em outros episódios, gente, do nosso podcast, nós vamos falar sobre isso, vamos dar algumas dicas que são baseados, né, dentro da ciência, né, que tem as técnicas, tem identificação e comprovação científica de modelos de vida que você pode seguir de acordo com a tua realidade para você ter aí uma saúde mental, né, psíquica e física também, porque como, né, o Wanderson falou, ir para academia é o sonho de consumo. Agora, quem é que quer pagar o preço de sentir dor? Então, precisa entender um pouco mais desses processos, que não é simples, não é fácil e leva tempo. Agora, o que precisa entender é qual é o resultado que eu quero? É o imediato ou eu quero uma construção? E a partir desta construção, eu passo a ter, né, um resultado de médio e longo prazo. Porque eu posso ter um resultado imediato, mas qual é a minha consequência de médio e longo prazo? Eu preciso pensar sobre isso, né? Eu acho que a maior crítica aos psicólogos é essa. Eu devo imaginar. Tipo assim, o cara vai lá na consulta e fala, não tá dando certo. Eu já fiz lá 10 consultas e não mudou nada na minha vida. Eu continuo a mesma coisa. E é complicado isso aí, né? Tipo, acho que a ideia é essa, né? Você não vai mudar do dia pra noite, né? E não é só esse o fator, existe outras questões que é o que a gente, né, a gente não, a ciência, eu fico falando a gente, é costume, mas a ciência ela traz essa parte de comportamento diferente do cérebro, porque não necessariamente os dois precisam estar ligados, e esse é o problema da situação de o que eu estou pensando está ali próximo do meu comportamento. A dificuldade que se tem é essa, eu quero ir para academia, mas eu quero o resultado em 6 meses.
Não dá, não é assim, a não ser que você burle o sistema, que não é adequado, mas acontece, muita gente faz. E quando faz, a médio e longo prazo tem uma consequência punitiva. Agora, se você entende o funcionamento do teu cérebro e muda o teu ambiente, você tem mais chances de aceitar que você vai levar tempo para ir para uma academia e que o teu resultado a médio e longo prazo vai ser de uma forma natural e não burlando o sistema. E o Vanessa falou de tabus aí. Qual que são os tabus que o escuta, respira e não pira vai quebrar aí? Bora lá. Fala aí, Wander. Ah, não, acho que é melhor você. Mas ó, fiquei pensando, por exemplo, você falou, a pessoa, eu também, né? A pessoa, ela busca um resultado imediato, por exemplo, na academia, né? Mas qual é o resultado que ela tá buscando? Porque assim, da mesma forma que você fala, ó, o comportamento, ele não necessariamente está ligado a um funcionamento cerebral, posso dizer assim, né? O resultado que eu quero, muitas vezes não está ligado no que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu estou trabalhando, eu sou designer gráfico, eu estou lá trabalhando, é o caso do Israel, assim, estou trabalhando, o resultado que eu quero, muitas vezes não está ligado ao que eu estou fazendo. O resultado que eu quero é que aquele trabalho me dê dinheiro. Sim, mas a maioria dos nossos comportamentos, eles são automáticos. Então, exemplo, o Rael tá ali mexendo no computador, ele está no automático. Agora que eu olhei e falei o nome dele, ele está prestando atenção aqui. Isso significa que a consciência dele diante do que eu estou falando agora está voltada e ele vai começar a fazer perguntas diante do que eu estou falando, porque a consciência dele veio para cá. Mas, até para o nosso meio de sobrevivência, é natural a gente agir no automático. Estou fazendo isso todos os dias, se torna um hábito, e não necessariamente eu preciso pensar para fazer aquilo. Já se tornou um hábito, eu vou e faço. Então, se eu entendo como é o meu dia a dia, o meu ambiente, como eu funciono, eu vou observar essa questão de por que eu vou para a academia? O que eu quero na academia? Eu quero um corpo, né, perfeito? Eu quero perder peso? O que eu quero? Eu quero qualidade de vida, eu quero conseguir respirar melhor. Cada pessoa tem um objetivo quando vai para a academia. Ou que seja, eu quero um corpo perfeito. E tá tudo certo. Tudo bem. Exatamente, não tem problema nenhum. Só que você tem que ter um objetivo formado. Não adianta você olhar para uma TV, olhar aquele biotipo daquela pessoa e falar, eu quero ficar com aquele corpo, mas você não quer pagar o preço para ter aquele corpo. Porque aquela pessoa, para chegar naquele corpo, não foi com 6 meses. Ela demorou, né? Mudou o hábito alimentar, sono, que é inegociável. Então, muita coisa acontece ali nos bastidores que muitas vezes as redes sociais elas não revelam. Porque quando você olha uma foto numa rede social de Instagram, Facebook, quando você olha na TV aquela coisa linda, maravilhosa, você tá vendo aquilo no superficial. Você não entende qual foi, né, todo o preço a ser pago ali por detrás. Só que não adianta a gente comparar a nossa vida com a vida, às vezes, de uma pessoa que tem uma estabilidade diferente da minha. Aquela pessoa tem tempo para isso, muitas vezes eu não tenho. E o que eu tenho que fazer para ter tempo para entender que a minha vida é importante para mim e que eu tenho que colocar isso na cabeça de que qualidade de vida não tem preço. Ela tem que vir como número 0, não é nem número 1. Se eu trato disso, eu também vou conseguir tratar outras coisas. E essa é a dificuldade das pessoas. E essa é a dificuldade, Rael, das pessoas entenderem no consultório. Que leva-se tempo, que não é da noite para o dia, que você vai ter que mudar comportamento. A estabilidade te leva a uma situação inadequada, porque eu quero isso, mas eu não quero pagar o preço, porque toda escolha gera uma dor. Não importa qual escolha que eu vou fazer no meu hoje. Alguma coisa eu vou ter que deixar de fazer para fazer isso, e vai me gerar uma dor. Quero ir para a festa, mas eu tenho que estudar. Eu quero ir para a festa, mas eu tenho que estudar.
Então, eu vou ter que fazer uma escolha. Se eu ficar para estudar, vai me gerar uma dor, e se eu for para festa, vai me gerar uma dor. Eu tenho que escolher qual é a dor favorável a médio e longo prazo para mim. Eu quero pagar esse preço? É isso que eu preciso pensar. E as escolhas, elas não vão ficando, ao longo da vida, elas não vão ficando mais fáceis. Tipo, é igual se o nível, assim, fosse um jogo, o nível fosse cada vez subindo mais, cada vez mais você vai ter que fazer escolhas que você vai ter que pesar mais. Tipo, antes era, eu vou pra festa, eu vou ficar em casa, agora eu vou cuidar do meu filho, vou ajudar ele, ou vou pra festa. As escolhas vão ficar bem mais complexas, bem mais trabalhosas. E toda escolha gera uma consequência. Então, eu preciso definir quais são as consequências que eu quero a médio e longo prazo. Então, hoje eu fiz uma escolha, eu preciso entender se a médio e longo prazo isso aí não vai me trazer talvez aí algo que eu entenda que pode ser uma consequência punitiva. Eu vou dar um exemplo novamente da questão, né, de uso de substância. Enquanto você está ali no uso da substância, é muito bom. Gera-se o prazer imediato. É tudo ótimo naquele momento em que você está sobre o efeito, né, do uso da substância. Mas depois o efeito vai passar. Eu vou ter uma consequência por isso. Pode ser que agora eu não consigo ver, não Uhum. consigo perceber. Mas a médio e longo prazo eu vou ter uma consequência, né? Os estudos eles demonstram isso. Se você passa muito tempo dependendo do tipo de uso de substância, porque é muito difícil uma pessoa que faz, né, o uso ficar só nisso. Geralmente é isso mais alguma coisa. Então, o conjunto dessas coisas faz com que a pessoa lá na frente tenha uma consequência punitiva. E aí é onde vem a situação que a gente fala sobre o julgar. A gente não sabe o que levou essa pessoa a ter que usar o uso de substância. Uhum. Às vezes essa pessoa usou porque, né, o ambiente é favorável para isso. Às vezes essa pessoa está passando por um processo psicológico ou psíquico, né, que fez com que ela fosse de encontro com isso para aliviar a dor psíquica que ela está sentindo. Uhum. Então, tem muita coisa que precisa ser entendida. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor e reprime essa dor e acaba que usando alguma coisa como gatilho para poder aliviar essa dor. Então, eu tenho que entender a história do ser humano por detrás, não dá só para simplesmente julgar. Preciso entender como tudo isso começou. Sim, eu acho que é bom fazer um adendo, assim, quando a gente fala de substância, a gente pode estar pensando assim, tipo, vai, cocaína, maconha, diversas drogas, mas uma que é bem assim, tipo, eu acho que bem, assim, gritante hoje, principalmente no jovem, é o uso de álcool. O Sim, álcool, assim, ele também entra nessa substância, né? Entra nessa questão de você, usa-se o álcool para encobrir, inibir, tipo, a sua timidez, um coração partido, que seja, você acaba utilizando, e hoje as pessoas parecem estar utilizando muito álcool para encobrir certos comportamentos, certos desvios de comportamento, vamos dizer assim. ou às vezes a pessoa é muito introvertida e depois que bebe muda um pouco mais, né? Aí tem uma parte do nosso cérebro, né, no organismo que a gente tem um receptor, a gente tem aquele que vai estimular e aquele que vai inibir. Então, dependendo do perfil de comportamento da pessoa, geralmente o introvertido ele pode ter uma conduta diferente, ele pode ficar muito mais alegre, brincar mais, falar mais. Então, vai ter uma variação de pessoa para pessoa, mas o uso de substância ela acaba aqui, né, trazendo esse tipo de comportamento com o uso, que aí o comportamento se torna inadequado. Por quê? Porque a partir daquele momento que a pessoa tem um contato, já mexe ali na parte do córtex pré-frontal, né? Que é a parte do raciocínio. O Uhum. raciocínio ali realmente Da tomada de decisão, né? fica inibido. Então, em alguns momentos, aí, quando a gente fala de uso de substâncias, a gente não está falando de acusar ou dizer isso ou aquilo, não, a gente está explicando quais são os efeitos colaterais daquilo que você usa, assim como também tem pessoas que possuem vício em pornografia, tem pessoas que, né, têm vício, às vezes, com refrigerante, outras com comida, Celular.
celular hoje virou, né, febre. Sim. Virou febre. Hoje, quem é que consegue? É difícil você falar com uma pessoa que não tem, às vezes, 2 aparelhos. Ou é difícil você falar com uma pessoa. Se você falar, você tá sem celular, a pessoa já começa a entrar em estado de pânico, porque ficou sem o celular, não Um dá, não alerta consigo. desmedido, assim, cadê meu celular? Onde tá? Tem É. até um negócio que o pessoal fala, que eu não lembro agora o nome. Mas porque você não tem nada no bolso e você fica sentindo o negócio vibrar assim, né? Eu sofro disso, eu sofro disso. E olha que eu nem uso tanto celular, assim. Mas acontece, por exemplo, de você já tá com o celular atendendo assim, cadê o celular? É o comportamento. Você já criou um hábito ali que Uma necessidade, né? e ali você faz o uso que você, igual você falou, nem tô com o celular no bolso, tô com ele no ouvido e tô com a mão no bolso. Por quê? Porque todos os dias o celular fica ali, naquele bolso. Agora, é que a Fabiana não falou se ela tinha algum preconceito antes de ser psicóloga e agora ela não tem mais. Você tinha algum pensamento diferente? Não, na verdade, eu queria entender sobre o comportamento humano. Algumas coisas me causava uma curiosidade. Eu às vezes tentava entender por que a pessoa está fazendo isso, por que a pessoa está agindo desse jeito. Às vezes, e como a gente falou no começo, a gente se julga e julga o outro, porque a gente aprende isso a todo momento. E eu tinha essa curiosidade de entender e saber mais sobre essa necessidade de agir como as pessoas de um determinado grupo agiam, ou porque que a própria pessoa às vezes fazia algo, mas pensava de outra forma, né? Eu queria entender por que a pessoa fala tudo isso, mas na prática é de outra maneira. E isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Aquele mundo em que a pessoa mostra só aquela coisa linda, maravilhosa, mas a vida real é totalmente diferente. Então, despertou muita curiosidade nesse sentido. Então, no meu caso, eu me apaixonei por isso, por querer entender e me aprofundar. Então, eu não tinha, nesse sentido, preconceito, porque eu queria justamente ouvir um pouco mais sobre curiosidades do ser humano. Essa é a realidade. E aí eu fui vendo que é um negócio muito complexo e que quanto mais você tenta estudar, eu percebo que menos eu sei. É muito engraçado isso. Não, e a Fabiana, ela fez um movimento completamente diferente do meu, porque eu, assim, eu fui ler, tipo, aí acabou aquele preconceito, falar legal, bacana, e depois começou a surgir assim, não pode ser só isso. Tipo, eu li um livro, assim, que o cara fala, se você vai... Se você quer que. Eu gosto muito dessa frase que é: se você conseguir que uma pessoa faça o que você quer que ela faça, você não vai precisar pedir. E eu falo, não pode ser só isso. E é impressionante, às vezes eu vou no lugar assim, a pessoa faz umas coisas bestas, mas por exemplo, eu vou em algum lugar e a pessoa do nada chega assim, fala, você quer um café? Eu quero um café. Eu iria pedir um café, mas ela veio até aqui, eu ia pedir o café amanhã, ia depois, mas, tipo, só dela vir, eu falar, cara, se você... Ela veio. Por que ela veio? Isso, que, assim, ao mesmo tempo que a pessoa faz um negócio muito bacana, assim, tipo, ela quer servir um café, a pessoa também, tipo, ela esmurra a porta do ônibus pra entrar. Fala, por quê? Isso eu falo, não pode ser só porque ela faz, porque faz. Tem mais. E igual a Fabiana falou, tipo, e parece que quanto mais você cava, mais você fala, não, dá pra cavar mais e mais. Eu amo essa coisa de psicologia, é muito da hora. Ainda tem coisas que não foram descobertas sobre o ser humano? Muitas. O nosso comportamento é um comportamento primitivo. A maioria das nossas ações, elas estão ligadas a esse comportamento primitivo. E tem outras questões que hoje são as questões culturais, né? O grupo de pertencimento, a forma como esse grupo
age, reage. E aí, cada local que você, né, tenta entender, por isso que é muito importante estudar, gente, estudem antropologia, sociologia, filosofia, não achem que isso é uma coisa ruim. Isso é ótimo, não achem que são matérias, né, chatas. Em termos, alguns termos são difíceis, mas é importante a gente entender sobre sociedade. Porque quando a gente entende por que aquele grupo age daquela maneira, faz daquela forma, você começa a entender que, poxa, o grupo aprendeu aquilo. Eles, para sobreviver, eles fazem isso. E por que a gente ainda tem comportamento primitivo? Porque a gente sobrevive. Hoje as ferramentas mudaram, mas antigamente os nossos, né, modelos aí dos sapiensais, eles caçavam. O que eles tinham que fazer isso, era caçar, era pescar, não sabiam o que iam encontrar, né, à frente. Eles gastavam muito mais energia. Hoje nós temos uma outra forma, né, de buscar o alimento. A gente não vai à caça, você vai no supermercado. O alimento, às vezes, você tem lá congelado. Então, aquela energia que você gastava para ir caçar, para ir pescar, não é a mesma energia que você utiliza hoje. Então, o que você faz? Você pega essa energia e você vai desprender para outra coisa. Então, as soluções são criadas justamente por problemas que as pessoas costumam criar e justamente para isso, para facilitar, para ajudar. Mas as pessoas, quando não utilizam de forma adequada alguma ferramenta, isso se torna prejudicial. A internet hoje, ela é um meio de comunicação, se você souber utilizar. Agora, se você pega para ficar o dia inteiro assistindo Netflix, assistindo conteúdos que te possibilitam ficar preso naquele ambiente ali, você vai sair do seu ambiente social. Então, você tem grandes chances de você não conseguir permanecer com um grupo de pessoas, você não vai conseguir ficar num ambiente por muito tempo, porque você vai querer voltar e ficar lá de novo na frente do computador, na frente da televisão. Então, o mecanismo mudou, mas o nosso meio de sobrevivência ainda é lá dos nossos primitivos. A gente tem que sair para trabalhar, para ganhar o alimento e comer. A diferença é a forma como a gente utiliza hoje o mecanismo de busca, né? Aí a gente acaba sofrendo, por exemplo, assim, a gente tá falando da tecnologia, né? Hoje as pessoas, tipo, tá tendo muito roubo de celular. Em contrapartida, as pessoas cada vez estão mais desligadas por causa do celular. Então a pessoa tá andando na rua, assim, e até eu mesmo, assim, tipo, andando na rua, eu desvio em cima da hora ou esbarra, porque a nossa ansiedade que nos protegeria, né, aquele estresse de preocupação, aquele medo, ele foi desviado para uma atenção ao celular, uma atenção que a gente meio que tornou artificial, uma atenção que a gente não precisa ter, né? Por isso que quanto mais nós estudamos, mais coisas a gente entende que precisa estudar. Justamente por isso, por conta, né, dessa situação. Você vai entendendo uma coisa, aí vem uma outra, aí vai entendendo outra, e aí tem mais uma outra para estudar. E quando eu disse, né, que eu fui para a área da neurociência, era justamente porque eu pensei, isso aqui é o que eu preciso compreender, é o que eu preciso entender e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. O que mais, Fabiana? A gente tá partindo já, né, pro final. Tem mais 10 minutos. Ó, tá vendo? O Rael já tá aqui cobrando a gente. Mas, gente, esse é o nosso primeiro, né, de muitos que virão. Nós falamos de diversas coisas para vocês entenderem como o ser humano é complexo, a começar da gente. Nós temos, né, diversas questões aí para resolver. Não pensem em vocês que a gente não tem os nossos probleminhas
em casa, que a gente não chora, que a gente não tem dor de barriga, que a gente não vai no banheiro, não, porque tudo isso a gente faz, viu? A diferença é que hoje a gente consegue compreender melhor e a gente acolhe as nossas emoções. E aí isso nos favorece. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos entrar com diversos temas para justamente ajudá-los e nos ajudar, porque a gente também aprende com vocês, né, Wanderson? Então, Exatamente. E assim, assiste a Fabiana, ela fala muito bem, muito. ele tá exagerando, tá, Ela gente? fala muito bem. Ela usa uma coisa que a gente aprende na faculdade, assim. A gente esquece, mas a gente aprende, assim, que não é nós que estamos falando, a gente está aqui reproduzindo muito do que a ciência já nos trouxe. É importante, não só a informação, né? Pela informação, mas o conteúdo. Então, é de extrema importância que você acompanhe a gente nos próximos. Você vai entender bastante coisa e as dúvidas, a gente vai acolher bem as dúvidas que aparecerem e vamos tentar aí fazer uma parceria. Vocês nos assistem e a gente aqui elabora o melhor conteúdo que a gente conseguir, que a gente puder nesse momento. Clica lá no videozinho, no compartilhar, mande esse vídeo para outras pessoas, deixa o seu like, deixa a sua perguntinha ou o tema que você gostaria de ouvir, porque a gente vai trazer diversas dicas e vamos falar um pouquinho mais de como você pode agir no seu dia a dia sem sofrer tanto, não que não vá sofrer, mas o sofrimento vai ser acolhido de uma forma diferente. Então, dá o seu like, compartilha e não esquece. Chama o seu amigo, a sua tia, todas as pessoas para entender um pouco mais isso aqui, ó. Escuta, respira e não pira. Não pira.